Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe que esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem veio bater um papo com a gente hoje é a vereadora Lorene, do PPS. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, Tânia. Oi para vocês aí de casa que acompanham a TV Câmara. Vamos conversar. Pois é, o assunto que a gente vai abrir essa pauta, na verdade, ele é antigo. Na vereadora, a gente vai falar sobre a fiscalização do Parquinho de Ouro. Não sei se vocês lembram, faz quase 2 anos, né, vereadora, que começou essa história de parquinhos talvez superfaturados. Para quem não sabe, faz aí um retrospecto do que aconteceu e em que pé que está agora, que envolveu até o Ministério Público. Perfeitamente, vamos lá. Bom, gente, é um exemplo claro, né, do quanto demora para surtir efeito e ter resultado uma ação de fiscalização, que é o papel constitucional de um vereador, de uma vereadora, né, no meu caso, representando você aí, a população de Taubaté. O caso dos parquinhos de ouro foi assim, eu sempre deixo muito claro que ele é muito bonito e exemplar mesmo, porque é como deveriam as coisas funcionar. Um cidadão, o Zeca Cobra, que é muito atuante, fiscalizador, acompanha os atos da Prefeitura de Taubaté, percebeu, né, notou um problema ali na contratação, na compra de parquinhos e tal. E aí ele fez a denúncia enquanto cidadão, apontou lá para o meu gabinete e apontou nas redes sociais também. Eu, enquanto vereadora, representante dele, Zeca Cobra, e da nossa população, fui então fazer o meu papel de fiscalização e estudar, avaliar, diagnosticar, buscar informações sobre o caso. Lá a gente se complementou, né, aproveitando da fiscalização que o Zeca já tinha iniciado e demos andamento a ela. Verificamos a legislação, a licitação, as atas, como é que aconteceu, as empresas que participaram, a empresa que venceu, né, o certame licitatório e fizemos investigação dentro do gabinete, né? Ligamos lá e eu fiz como se eu fosse uma compradora, consumidora de um parquinho para minha residência, por exemplo. E aí a gente notou, né, a diferença no preço que foi vendido para a Prefeitura de Taubaté e que teria sido vendido para mim, por exemplo, enquanto consumidora de um parquinho para colocar na minha casa. Elaboramos toda a documentação, isso dá trabalho, gasta energia, tempo do nosso gabinete, né? Eu agradeço muito a minha assessoria, inclusive, atuante, estudiosa, sempre ali à disposição. A gente elaborou uma peça, então, documentando, relatando tudo e representamos ao Ministério Público Federal, porque envolvia recursos do governo federal, sim, certo, Tânia? Transferências para o turismo, né, para melhorar praças e tudo mais. Então, fizemos a representação lá no começo do ano passado. Como a Tânia disse, quase 2 anos, são 1 ano e meio. Comecinho do mandato. Comecinho do mandato foi isso que aconteceu e agora a gente já está aqui conversando, né, em outubro, às vésperas das eleições, pertinho aí, esse programa vai ser exibido no entorno do processo eleitoral, do fim das eleições. Então, 1 ano e meio, pelo menos, para que então o Ministério Público Federal tivesse concluído a sua investigação. E o resultado foi, ele apontou que não houve culpa da Prefeitura Municipal de Taubaté no certame, né, na elaboração do trâmite do processo de compra, que é a licitação, certo? Um pregão. Avaliou a legislação, que é a Lei 8666, que regulamenta, né, como que vai ser as compras nos governos e tudo mais. Tudo isso que você aí em casa ouve muito falar, né, nesse processo de corrupção no nosso país, pessoas se beneficiando, né, fazendo ali do interesse público, infelizmente, colocando o interesse privado de enriquecimento acima dos interesses da sociedade. E aí, ele verificou que então não tiveram culpa os funcionários da Prefeitura de Taubaté. No entanto, ele constatou que sim, houve sobrepreço. O preço que foi comprado pela Prefeitura de Taubaté, pelo prefeito de Taubaté, que é o último que assina as coisas todas, né? Foi um preço impraticável, irregular, errado, em cerca de 500%. O sobrepreço foi de mais ou menos R$113 mil. Imagina você comprar um negócio ali, eu gosto muito de trazer exemplos simples, né? Para que a gente possa criar comparações e fazer cidadania, né? Aprender, disseminar boa informação.
Imaginem uma comparação com você errar a compra de alguma coisa em 5 vezes o preço que ela custa, né? Então, poxa, ia comprar um carro popular de 30 mil, né? Um carro popular que custa 30 mil reais e você vai lá e pagou 3, 6, 9, 12, 15, 150 mil reais, né? Pagou o preço de uma caminhonete, um carro de luxo num carro popular. Ah, errei, comprei errado, paguei 150 mil reais num carro popular, num Gol, por exemplo, né? Não tem como não desconfiar. Não tem como não desconfiar. Então, de fato, houve um sobrepreço. Pelo que eu luto, né? Por uma gestão pública eficiente, de qualidade, efetiva, que tenha processos claros, regras, né? E controle, certo? E com esse controle, deveria a Prefeitura de Taubaté, acender uma luzinha e falar: compramos um carro popular por 150 mil reais. Né? Algo que deveríamos pagar 30, pagamos 150. No caso, uma balança que deveria custar R$1.000, pagou-se R$7.000 por um balanço. E se eu fosse lá comprar, liguei, né, nesse processo de investigação, custaria para mim, Lorene, R$1.000 e poucos um balanço. Para a Prefeitura de Taubaté custou R$7.000. Isso é não aplicar com eficiência o dinheiro que é nosso, que eu sempre gosto de lembrar do orçamento público, né? Porque tivéssemos comprado com o preço justo, dava para comprar 7 balanças. E ainda que a gente entenda que é burocrático, que o setor público, o processo de compras seja complexo, ainda que houvesse um preço um pouquinho maior, que se comprasse por R$2.000, dava ainda para comprar umas 3, quase 4 balanças ao invés de uma só, né? Isso é gastar o nosso dinheiro com eficiência, com responsabilidade, com o zelo que você tem com as suas coisas. Você tem que ter também esse zelo com a coisa pública, né? E não deixar passar. Se não fosse o apontamento do Zeca Cobra, a denúncia dele para mim, se não fosse a minha ação fiscalizadora de vereadora e se não fosse o Ministério Público, o prefeito não teria tomado nenhuma providência. Simplesmente teria ido para o ralo R$113.000 do dinheiro do povo de Taubaté. No entanto, apesar do Ministério Público Federal identificar que não foi culpa dos funcionários e da prefeitura no processo de licitação, ele identificou que sim, houve sobrepreço e ele encaminhou o caso para a Polícia Federal. Então agora a Polícia Federal vai investigar as 3 empresas que participaram ali ofertando o preço para constatar se houve combinação de preços, né, praticando preços mais altos que o do mercado para que elas sejam beneficiadas. Então, gente, isso é muito importante também de entender, né? A corrupção no setor público existe porque existe corruptor, porque existe um empresário que quer ganhar além do que é justo. Né? Ele tem que ganhar o que é justo, tem que ter margem de lucro. A gente vive num país capitalista, liberal, em que a pessoa exerce sua atividade, ela tem a lucratividade dela, dentro das regras, tudo tranquilo, pagando os impostos, sem sonegar, tudo certinho, né? O problema é, por que o que você vende por R$1.000 para uma pessoa comum, então você já tem lucro vendendo por R$1.000 para uma pessoa comum. Mas para o poder público, para a prefeitura da sua cidade, às vezes é um fornecedor da própria cidade, você vende por 7, né? A gente tem que plantar essa consciência na nossa população, nas crianças, para transformar. E aí vai seguir a investigação, então, com a Polícia Federal. Sim. E esse foi o resultado recente que a gente teve, né? Resultado da nossa ação de fiscalização. Eu fico muito contente com isso. E o que a gente sempre agradece, né, vereadora, é as pessoas prestarem atenção mesmo. Porque às vezes chega um parquinho lá, lindo, o parquinho era realmente muito bonito, bom. Mas a população não pode falar que bom, chegou um parquinho aqui, ele é ótimo. Sendo que, na verdade, poderia ter novos parquinhos para novas pessoas. É a finalidade perfeita, né? A finalidade de otimizar o recurso público, né? Gastar melhor. As pessoas acham que a cidade de Taubaté vai muito bem. Eu concordo que vai, é uma cidade muito rica, com gente muito boa, com potencial humano de gente transformadora. A gente teve recentemente, estamos perto aqui também dessa transmissão, do Dia do Servidor Público, e a gente tem servidores muito comprometidos. Tem gente boa e tem gente ruim em todo lugar. Tem gente feliz do seu trabalho,
trabalho, tem gente infeliz no seu trabalho, seja no setor público, seja no setor privado. Mas as pessoas, os servidores públicos da nossa cidade, carregam o serviço público nas costas, tiram dinheiro do bolso e fazem as coisas acontecerem. A gente não pode permitir que uma coisa dessa aconteça e o cidadão tem que ter essa visão crítica que você colocou aqui, né? De, olha, tem um parquinho legal, muito bom, que bonito. Acredita, poderia ter 7 se ele fosse comprado com o preço justo. Ao invés de 7. Não é melhor 7 parquinhos em 7 bairros diferentes para mais crianças brincarem, ter lazer, do que um só? Isso é fazer com eficiência, fazer mais e melhor para a gente ter uma qualidade de vida. Com certeza. E deu tempo do nosso primeiro bloco, mas no segundo bloco a gente vai ainda falar de dinheiro, porque o tema vai ser orçamento e vamos falar também de audiências públicas da Unital. A gente volta já já, não sai daí não.